Certo. Sr. Anderson, então podemos pensar que a igreja cristã tem um papel importante na Missio Dei? Com certeza, Dorothy. A igreja cristã precisa participar e cooperar na Missio Dei, e ela faz isso ao desempenhar algumas tarefas no mundo. É importante percebermos que a Missio Dei não depende do ser humano. Ela acontece conforme a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é soberana. Logo, o ser humano não tem poder e nem determina se a Missio Dei ocorre ou não. Como vimos antes, a missão é do Senhor Deus, o propósito é dele. E é ele quem chama e envia pessoas para participar e cooperar na Missio Dei. Foi ele quem nos enviou Cristo Jesus. E é dentro da soberania absoluta do Senhor que temos a oportunidade de participar e cooperar na Missio Dei, segundo a misericórdia do Senhor. Ok. E quais são as tarefas da igreja cristã no âmbito da Missio Dei? As tarefas da igreja são bíblica, histórica, sistemática e pastoral. Vamos falar primeiro sobre a tarefa bíblica. A Bíblia é a palavra do Senhor que foi inspirada pelo Espírito Santo aos seres humanos. Perceba, o Senhor Jesus nos exorta para fazermos discipulado, para que as pessoas sejam purificadas espiritualmente e guardem e vivam os ensinamentos. Assim, conforme o mandamento de fazer discípulos de Cristo Jesus, a igreja cristã pode participar e cooperar na Missio Dei, dando testemunho do senhorio e da salvação de Cristo Jesus através do discipulado e da fé, respectivamente. Ok, Sr. Anderson. E como acontece a tarefa histórica da igreja cristã na Missio Dei? Tendo em vista que, conforme Gênesis 1 e 2, foi o Senhor quem criou tudo o que existe no mundo, a igreja cristã precisa estar envolvida na administração dos recursos materiais da criação. Por exemplo, a igreja pode engajar-se para encorajar o uso sábio e harmonioso da ordem natural revelada pelo Senhor. Assim, deve exortar para a renúncia da ganância e da excessiva posse de bens materiais, que impulsionam as indústrias e estas afetam o meio ambiente de modo prejudicial, poluindo o mundo, aquecendo-o e gerando o efeito estufa. Em uma palavra, a igreja cristã bíblica pode atuar na história, chamando os fiéis para evitarem o pecado da ganância e para contribuírem para a preservação e sustentabilidade ambiental nos dias de hoje. A igreja ainda pode agir na história, ajudando necessitados, sem distinções, como fez Cristo Jesus, e pode defender e promover a justiça divina nas sociedades. A justiça divina é feita no mundo quando a integridade da vida familiar é defendida, quando a separação e o divórcio são impedidos, quando o aborto é combatido, quando a pornografia e as relações sexuais ilícitas são enfrentados biblicamente, quando se luta contra a exploração de mulheres e crianças. A justiça divina também é feita quando a igreja atua politicamente para combater a pobreza, o desemprego, a discriminação étnica. E a justiça divina é realizada quando a igreja se posiciona de forma contrária à fabricação, comércio e uso de armas de fogo nas nações. Esses são alguns exemplos de como a igreja cristã pode participar e cooperar na Missio Dei no mundo contemporâneo. Antes de prosseguirmos, quero pedir para você que nos acompanha que se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e recomendará os episódios para outras pessoas que também se interessam e precisam da palavra do Senhor. Além disso, você ajudará o canal a crescer, ok? Maravilha! E sobre a tarefa sistemática da igreja cristã na Missio Dei? A igreja cristã pode agir diante de outros sistemas de crenças, filosofias e ideologias que existem no mundo. Conforme Mateus 28, de 18 a 20, Cristo Jesus ordenou que fizéssemos discípulos em todo o mundo.
Fazer discípulos implica lutarmos espiritualmente contra a descrença que existe sobre Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas desconhecem Cristo hoje e muitas pessoas se recusam a recebê-lo como Senhor e a aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Muitas pessoas, inclusive, ainda estão à espera de um Messias. Enfim, fazer discípulos é agir no sistema de crenças da fé que não é cristã. Esta é uma tarefa delicada da igreja cristã contemporânea. Como você diz para alguém que não é cristão? Que essa pessoa está a caminho da condenação eterna por não crer em Jesus como Senhor e Salvador? É preciso ética para examinar e conhecer como a igreja tem responsabilidade de declarar a vontade do Senhor para todos os seres humanos. Esse é exatamente o trabalho dos missionários locais e transculturais em campo. Eles precisam lutar contra a descrença para edificar a crença em Cristo Jesus. Por exemplo, na África existem formas de cultura que permitem que um homem tenha quantas mulheres ele desejar. Como discipular nesse contexto? Como fazer as pessoas dessa cultura crerem que essa prática se configura como adultério, e o adultério é pecado aos olhos do Senhor? Igrejas cristãs que atuam nessas regiões dizem que muito pouco podem fazer por essas pessoas enquanto elas estão fora da igreja, mas que é somente quando elas entram para a igreja o trabalho de discipulado efetivamente começa. Desconstruir um sistema de crença e construir o sistema de crença cristão é uma tarefa difícil e envolve desafios, mas é possível. Cristo Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e essa parceria também é válida na tarefa do discipulado. A igreja cristã precisa continuar agindo no mundo para discipular sistematicamente. Sim, perfeito. E como se dá a tarefa pastoral da igreja cristã na Missio Dei? A igreja cristã deve pastorear o mundo. Ela deve edificar meios viáveis e buscar caminhos para converter pessoas à fé cristã. As pessoas que não creem em Cristo Jesus precisam ser alcançadas para compreenderem que podem fazer parte do corpo de Cristo. Os novos convertidos ainda precisam ser constantemente instruídos no sistema cristão de fé. Precisamos nos lembrar de Mateus 28, de 18 a 20. Devemos fazer discípulos e devemos ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo Jesus nos ordenou. A tarefa pastoral exige da igreja cristã que ela faça discípulos de Cristo Jesus. Isso significa que as pessoas precisam receber o Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. E a tarefa pastoral exige que a igreja cristã ensine sobre Cristo Jesus. E isso quer dizer que as pessoas convertidas devem ser constantemente orientadas no sistema de fé cristã. Crer em Cristo Jesus implica conhecer e saber os seus ensinamentos, que ele é o caminho a ser percorrido até o Senhor Deus Pai. Em uma palavra, fazer discípulos e ensiná-los é conhecer a Cristo Jesus e andar junto dele, sempre. Glória ao Senhor Deus! A tarefa bíblica, histórica, sistemática e pastoral da igreja cristã é uma unidade na Missio Dei. Uma tarefa não existe sem as outras. Perfeito!